Vamos lá, meus irmãos, último bloco do nosso quinto dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 1, é o último bloco. Então vamos lá, continuando aqui o nosso slide. Formação do cânon. Agora, olha só que interessante. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Formação do cânon. Carta de Páscoa a Atanásio, 360 depois de Cristo. Primeira lista que continha todos e somente os 27 livros do nosso Novo Testamento. Concílio de Laodiceia, 363 depois de Cristo, reconheceu 26 dos 27 livros, com exceção ao livro de Apocalipse. Concílio de Cartago, 397 depois de Cristo, em que Agostinho esteve presente e reconheceu todos os 27 livros do Novo Testamento. Olha que interessante, irmãos. Um concílio de igreja de pastores questionou Apocalipse. Pastor, mas como pode isso, os pastores questionarem Apocalipse? Irmão, sejamos honestos. Até hoje é difícil entender Apocalipse, imagina naqueles dias. Estão entendendo? Então, muitos pastores, ao lerem Apocalipse, faziam a seguinte pergunta: não estou entendendo nada. Dragão, besta, taça, o que é isso? O que está acontecendo? Então, é realmente complicado, mas vocês vejam que é difícil para eles. E como eu disse, nós temos uma história de 2000 anos, né? Mas no próximo concílio, onde o próprio Agostinho estava presente, já houve essa mudança. Não, Apocalipse é sim sagrado. A gente pode não entender bem Apocalipse, mas é de Deus, entendeu? Então, é isso, né? Continuando aqui, sim, né? Questões-chave. Pode ler, Júnior? Como os 27 livros atuais do Novo Testamento vieram a ser reconhecidos como oficiais e diferentes dos demais textos existentes. Então, né, essa é uma questão chave. É o que eu acabei de falar, Júnior. Você vê que durante esses períodos, até o quarto século, naturalmente ficou claro o que era e o que não era. Você percebe? Estava decidindo, né? A própria igreja estava decidindo. A igreja estava decidindo. A igreja, mas não só assim no sentido autoritativo de nós mandamos. O próprio povo de Deus, ao longo desses séculos, eles já foram limpando o joio do trigo. Porque quando nós pegamos, por exemplo, os livros chamados apócrifos, é discrepante algumas questões, Júnior. Vocês ainda não fizeram, o Gil já fez aula de hermenêutica. A regra áurea de hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. E a regra áurea, a regra fundamental de hermenêutica é a Bíblia interpreta ela própria. Ou seja, um texto confirma outro texto, trabalha em sincronia com outro texto. Os livros apócrifos, eles, em algum momento, eles entram em xeque. Ele destoa. Isso vale para o Velho Testamento. Irmãos, nos livros apócrifos do Velho Testamento, vocês vão ver bastante isso. Eu separei para vocês aqui é que a gente está correndo, né? Então muitas vezes a gente acaba não lembrando. Mas eu separei para vocês aqui um texto de um livro apócrifo. É muito engraçado. Olha só. Eu já vi Macabeus, coisas bizarras. Bizarras. Eu separei aqui para vocês. Olha só que engraçado. Quer ver? Isso. No nosso livro-texto, Panorama do Novo Testamento, do Roberto Gundry, fala assim, apócrifos do Novo Testamento. Aí está falando aqui, contando algumas histórias, e aí vem uma história, que é do Atos de João. Olha que interessante. Atos de João. Atos de João, é muito legal. E, no primeiro dia, chegamos a uma estalagem solitária. Aí abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Tentávamos achar uma casa para João. Parênteses, reticências, parênteses. Mas quando ele se deitou, foi amolado por percevejos. João, né? Então está contando uma história de João e de outras pessoas. Isso aqui é o Atos de João, tá bom? Que João apóstolo, tá? Então perceba, olha que curioso. Chegamos numa casa, procuramos um lugar, então chegamos numa casa, e quando
tentávamos achar uma cama para João. Mas quando ele se deitou, foi amolado pelos percevejos. E, como se tornaram um incômodo cada vez maior para ele, e era já meia-noite, ele lhes disse, o que também podemos ouvir, ou seja, João disse aos percevejos, E eles escutam. e eles que estavam com João Uau. também ouviram. Digo-vos, percevejos, digo-vos, percevejos, que vos comporteis. Nossa. Ou seja, João disse aos percevejos, porque já que João estava querendo dormir e os percevejos incomodaram, já era meia-noite, então João disse aos percevejos, se comportem, traduzindo. Nossa. E João foi dormir. Ora, quando raiou o dia, fui o primeiro a me levantar, juntamente com Vero e Andrônico, e vimos perto da porta do quarto uma multidão de percevejos amontoados. E quando ele, João, acordou, olhou para eles e disse, como vós comportastes e atendestes à minha correção, voltai agora para o lugar que vos pertence. E ao dizer isso, e se levantar da cama, os percevejos correram da porta para a cama e subiram pelos pés da cama e desapareceram em suas conexões. Nossa, que Irmão, fábula, hein? É uma fábula, entenderam? Para as crianças João dá uma seria legal. ordem para os percevejos saem da cama, vão para o pé da porta, e no dia seguinte, João ainda diz para os percevejos, como vocês se confortaram, hein? Podem voltar para o lugar de vocês. E aí os percevejos voltam para a cama e João sai. E ali eles veem tudo isso e registram. Entenderam? É uma fábula. Percebam, irmãos, uma coisa é um milagre, outra coisa é uma fábula que não tem conexão. Por que fizeram isso, entendeu? E aí, esse livro apócrifo aí, quem tem a autoria? Então, Júnior, eu não sou especialista do assunto, mas assim, fica uma recomendação, inclusive eu mesmo, aqui fica uma correção até para mim. É importante que nós, como estudiosos, conheçamos todos os apócrifos, para a gente ter uma noção, para poder contra-argumentar. Eu confesso que aqui eu dou a minha mão à palmatória, eu não estudei os apócrifos. Eu conheço por cima, talvez o fato mais importante para mim, que é a característica do pastorado, então eu me dedico mais ao pastorado e acabo que, infelizmente, eu não mergulhei nesses assuntos, tá bom? Mas, assim, é importante a gente conhecer, é importante a gente ler, é importante a gente saber, né? Tá bom? Mas, assim, eu admito que logo depois que eu saí do seminário, eu fui ser pastor integral. Cuidar de uma comunidade. E até hoje eu estou devendo essas matérias. Mas, assim, uma hora eu quero conhecer também, porque isso é bom para a gente até mesmo comentar com alguém, né? Tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, joia. Leia para nós, Júnior. Critérios da formação do cânon. Sim, apostolicidade, circulação e uso, caráter do livro, ortodoxia, divina autoridade, leitura pública. Ou seja, para que um livro fosse parte do cânon, a gente viu isso no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, tem alguns critérios diferentes, que é a questão da apostolicidade. Ou ela é feita por um apóstolo, ou sobre a tutela apostólica. A questão da circulação e o uso, caráter do livro, ortodoxia, divina autoridade, leitura pública. Por isso que o pente fino foi sendo passado, entendeu, Júnior? É bem interessante, né? Primeiro critério, apostolicidade. A obra deveria ser escrita por um dos 12, ou então possuir o imprimatur apostólico, ou seja, proceder da pena de um apóstolo ou de alguém que estivera em contato chegado a um deles, ou seja, no caso, um discípulo, né? Igual Marcos, Lucas para Paulo, né? Exatamente.
né? Só um segundinho, irmãos. Só um minutinho, pedir para o meu filho esperar. Bom, continuando. Circulação e uso. Como nem sempre era fácil a tarefa de provar a autenticidade apostólica de um documento, o critério de circulação e uso de um livro foi usado como sinal da aprovação da própria comunidade cristã que o utilizava. É aqui que entra um pente fino muito interessante, entendeu, Júnior? Uhum. Ora, isso daqui não faz parte das igrejas, tá estranho. Sim, Então, sim. passa a ser um livro que a gente lê, mas não considera. Caiu de paraquedas, né? Agora, percebam, irmãos, se os pastores fossem frouxos, com certeza muitos livros entrariam para o cânon, mesmo sendo aqui que nem a gente acabou de ver o Atos de João, aqui é o capítulo 60 e o 61. Então, mas já que eles eram criteriosos, tementes, piedosos, eles não permitiam com que as coisas que eram antagônicas ou que não tinham essa coesão facilitassem, entendeu? Vamos lá, caráter do livro. Alguns documentos, embora não contrariavam os padrões ortodoxos da igreja em si mesmos, apresentavam seu conteúdo na forma de ficção, o que o tornava inaceitável para o uso nas comunidades cristãs. Ou seja, quando era muito baseado em muitas coisas estranhas, como aqui, por exemplo, né, não só um mito, mas fantasioso demais, já não servia. Ortodoxia. O mais importante dos critérios utilizados para a eleição de um documento, que deveria estar livre de ensino de mestres hereges, o mais importante dos critérios utilizados para a eleição de um documento, que deveria estar livre do ensino de mestres hereges, que frequentemente levavam os cristãos a abandonarem a fé. Ou seja, tinham que ser ortodoxos. Eles tinham que estar dentro de um critério. Eles não abriam mão disso, né? Doutrina correta, né? Divina autoridade. Alguns livros do Novo Testamento, desde cedo, estavam sendo colocados em pé de igualdade com os do Antigo Testamento, considerados inspirados pelos cristãos e possuidores de divina autoridade. Sim. Tá bom? Ou seja, aquilo que eu falei, muitos livros, eles não tinham dúvida, irmãos, da sua... era de Paulo era autoritativa, era de Pedro era autoritativa, era de Tiago, também era de autoridade. Ou seja, eles não tinham dúvida e já foram colocados pela igreja primitiva como parte também do que era textos sagrados, tá bom? Uhum. E leitura pública. Olha aqui a importância da leitura pública. Nenhum livro seria admitido para leitura pública nas igrejas se não fosse especial. Havia alguns, como o Evangelho de Mateus, que se prestavam à leitura e ao comentário perante as congregações cristãs, como a lei e os profetas nas sinagogas. Ou seja, os pastores eram muito criteriosos. Aí ia para a leitura pública, porque, irmãos, vocês têm que lembrar que poucos crentes tinham o quê? Eles tinham um texto. Não era comum, hoje, como hoje acontece, você pega a sua Bíblia, você tem a Bíblia. Você vai para a igreja, você chega em casa e lê a Bíblia. Você ia ler a Bíblia na igreja. Era rolo também naquela época, né? Como? Era rolo também naquele período lá dos... Exatamente. É que não vai dar para a gente ler agora, Júnior, porque no próximo material que a gente ia estudar, mas como a aula se avançou, a gente vai parar aqui. Mas a gente vai começar a semana que vem com os manuscritos gregos. Ou seja, a gente vai entender que no Velho Testamento tinham rolos, e já no Novo Testamento tinha os códices. O que eram os códices? Os códices nada mais eram, nada menos eram do que, ao invés de se fazerem rolos, pegava-se os pergaminhos e se uniam os pergaminhos, criava-se uma capa, se amarrava, virava um livro. Isso eram os códigos.
Então, no Novo Testamento, a gente vai ter os códices, que seria o novo formato dos rolos. Sim. Então, olha que interessante. Então, o pastor, quando ele pegava o material, ele estudava para depois passar para a igreja. Agora, olha como é importante a formação dos líderes de uma igreja. E como é importante essa fundamentação naquilo que a gente tem como texto sagrado. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, Ok. alguma dúvida? Não. E esses documentos é só a autoridade da liderança, né? Não é toda a igreja que tinha, né? Não era por causa que havia uma certa dificuldade. Na semana que vem a gente vai trabalhar sobre essa questão e a gente vai ver o seguinte, que muitas vezes o pastor ele recebia uma cópia dessa, então ele ficava sob o cuidado dele e depois ele ia tentar fazer cópias. E com o material da semana que vem, a gente vai ver um pouco mais dessa dificuldade que os nossos irmãos tinham de fazer as cópias, mas ao mesmo tempo, assim como tinham os escribas do Velho Testamento, na liderança da igreja primitiva, tinha todo um critério e um cuidado para quê? Para fazer cópias autênticas. Sim, Então é muito claro. interessante tudo isso. A gente vai ver Sim. semana que vem. Não deu para terminar hoje? Tá bom, meus E irmãos? essa polêmica toda, essa controvérsia toda desses apócrifos surgiu após os líderes da igreja, né? Os principais, né? Paulo, Sim, sim. Pedro, já não estava mais, e Exato, daí, é. claro, Porque começam a surgir esses outros textos, Júnior, então naturalmente começam a entrar no seio da igreja, aí a igreja começa a questionar, falou, opa, pera lá, o que está acontecendo? Da verdade. onde veio esse livro? Então pensa, né, como eu disse, nós estamos lá na Galácia, no ano 200, nós já temos todos os 27 livros, e de repente está chegando Sim, mais livro? Opa, pera aí, é, que verdade. livros são esses? Vamos estudar? E Sim, naturalmente caía por terra. verdade. Tá bom, meus Ju- irmãos? Justamente, tinha que barrar, né? Barra, exatamente. Tá joia então, meus irmãos? Tá bom. Querem fazer mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Né? Tranquilo. Já está dando o nosso horário, senão eu me empolgo e vou embora. Então, estou respeitando um pouco o horário para poder. Senão a gente não para, né? Não, Irmãos, tranquilo. as nossas aulas, mesmo elas sendo gravadas, eu tento fazer essa interação, né? Tirar dúvida. Eu sei que não dá para tirar todas as dúvidas, e tem vezes que até mesmo eu posso não saber responder todas as perguntas. Mas, assim, faço questão agora que vocês, como eu disse nas outras aulas, peguem a aula da professora Márcia Zoner, a formação do Cânon em Jesus Histórico, e já assistam esse vídeo para a próxima aula, tá bom? Certo. Tá Porque ok. vai ajudar muito a compreender um pouco tudo isso que a gente está tratando aqui. E aí, Sim, na claro. semana que vem, a gente vai falar sobre. Vamos concluir esse material, que é os manuscritos gregos, e vamos já começar a ter. O professor Jair também, ele deixou um material chamado Texto Auxiliar, o Evangelho de Filipe. É bem interessante. Eu não vou dar esse material aqui para vocês em aula, porque é um material muito extenso. Mas assim, vale a pena vocês lerem principalmente a parte introdutória ali desse texto, porque, por exemplo, o Evangelho de Filipe, ele não é considerado ele é considerado um apócrifo. Mas é bem interessante algumas informações que estão ali. Uhum. Irmãos, só para concluir aqui essa aula, estamos já vivendo 2000 anos de história da igreja. Durante esses 2000 anos, chegamos à conclusão desses 27 livros sagrados. Eu acho Uhum. muito difícil termos mais livros que não foram que não foram usados pela igreja primitiva nem por essa igreja dos primeiros séculos. Então, se Deus permitiu com que alguns materiais não existissem, então eu acho muito difícil ter um livro novo que seja aceito na história do cristianismo. Porque, ora, irmãos, 2000 anos de história, seria muita vaidade nossa alguém ou algum arqueólogo encontrar um livro que só uma igreja lá na Ásia desfrutava daquilo. Ora, É. se aquele livro era tão importante, por que não se perpetuou em todas as igrejas?
Lembrando que as igrejas, elas eram muito piedosas, elas eram muito militantes, elas defendiam muito, eles morriam pela pregação do evangelho. Eles morriam por Cristo e pelas verdades que eles aprendiam. Ora, será que se houvesse um texto que tivesse tanto significado, será que eles iam guardar para eles? Como o Santo Graal? Entendeu? Então, eu não acredito nisso. Tem homens muito piedosos ali, como você citou, né? Tem vários nomes, vários de origem, todos esses homens que estavam de perto ali. Exato. Eles estavam dispostos a morrer, muitos até morreram. Será que eles iam ter um livro que eles iam esconder? Então, a gente vai estar vendo bastante isso. Eu quero acreditar, irmãos, o que nós não temos no Novo Testamento é o seguinte, é a carta que Paulo escreveu. Essa carta é chamada a carta original, nós não temos. Nem o que o Mateus escreveu o Evangelho. Mas isso sim eu quero acreditar que pode vir a ser descoberto. Eu, particularmente, acredito que talvez essas cartas possam ter sido muito bem guardadas por essas lideranças religiosas, em virtude das perseguições, e ela está tão guardada que até hoje ninguém descobriu. Aí sim, essas cartas originais, e eu, particularmente, fica aqui até um desafio. Qual é o desafio? Nós orarmos, para que se houver algo assim, Deus traga à tona. Assim como os manuscritos de Qumran, que são aqueles textos pelos essênios, eles foram preservados e num dado momento da história Deus permitiu a descoberta deles. Eu particularmente acredito que os textos originais dos apóstolos, ou quem sabe os textos que foram copiados logo depois dos apóstolos, por exemplo, como a gente falou há pouco, se o primeiro texto do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses, e vamos imaginar ali que foi por volta do ano 40 ou 50 depois de Cristo, imaginem ser descobertos alguns manuscritos de 1 Tessalonicenses do ano 50, 60. Ou seja, se não foi dos apóstolos, era uma cópia do texto apostólico. Isso sim, eu acredito que deve ter sido muito bem guardado pelos pais da igreja, ou pelos cristãos, e eu acredito que a gente pode fazer um serviço aqui, que é orar. Senhor, traz isso à tona. Porque isso, irmãos, isso vai ser útil, sabe para quê? Para autenticar a veracidade apostólica. Sim, entendeu? Verdade. Então isso sim é possível. Achado de, como fala, esse pessoal que faz arqueólogos, né? Arqueólogos. Então, tem como documento arqueológico para autenticar mais ainda, né? Mais ainda. Porque tá bom? Já está fechado. Já está feito, né? Tá bom, meus irmãos? Então, só uma última. Pode falar. Os pais da igreja foram orientados pelo Espírito Santo para não deixar esses livros apócrifos entrar. Sim. Assim como hoje um pastor é orientado para não cair numa heresia, eles vão na palavra. Vocês entendem, irmãos? Sempre é a palavra. Sempre é a palavra. Sempre é a palavra. E toda a fúria do diabo também sempre vai ser contra a palavra. Ou o Velho Testamento ou o Novo. Tá bom? Beleza. Que Deus nos ajude a ser fiel à palavra. Amém. Como eram os bereanos. Amém. Até a terça, meus irmãos. Que Deus abençoe. Um excelente final de semana a todos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. Graça e paz. Amém.